Paz e graça, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Pegando o Cajado e Seguindo, o nosso momento diário de ensino e estudo da palavra. E hoje eu quero estar colocando para vocês uma base hermenêutica e estudo sobre o termo cajado. Por que o nome Pegando o Cajado e Seguindo? O termo cajado na Bíblia tem significados profundos em hebraico, aramaico e grego, como falamos na primeira aula, que foi referente às traduções originais bíblicas. Então, na sua simbologia, fala sobre autoridade, liderança, provisão e proteção. Então, vamos analisar primeiramente dentro do hebraico. Dentro do hebraico, existe uma pronúncia chamada matê, que significa vara ou bastão, que traz a simbologia de liderança e autoridade, como um cajado de Moisés, que fala lá em Êxodo 4:2. Também temos a pronúncia chevet, que também se refere-se a bastão, utilizado por reis e pastores representando governo e disciplina, como vemos lá em Salmos 23:4, que fala: Tua vara e o teu cajado me consolam. Já no aramaico, o termo mencionado é shavat, que também traz a mesma simbologia, a vara, a bastão, e também utilizado por reis e pastores. Já no grego, a gente possui três formas de pronúncias, que é abralos, ravalos e skeptron, que traz a tradução de cajado e vara. Mas já no Skeptron fala sobre cetro, muito utilizado pelos reis, como vemos em Hebreus 1:8, que diz: O teu cetro é um cetro de justiça. Então, seja emate, chevette ou rabralos, a tradução e a base é a mesma, de autoridade, provisão e direção divina, que é o nosso chamado para caminhar na liderança sob a orientação de Deus. Então, nós tomamos o nosso cajado, nós tomamos a autoridade, a provisão e a direção divina e seguimos adiante. Eu achei muito importante trazer essa reflexão e o porquê que o Senhor me trouxe este nome, este tema, pegando o cajado e seguindo, porque a gente vai tomar diante da palavra dele, do conhecimento da palavra dele, o nosso chamado e caminhar na liderança sob a orientação de Deus. Amém? Então, hoje o nosso tema é justamente sobre isso, falando sobre Deus, falando sobre o nosso Criador, o Criador de tudo. Então, antes de estarmos entrando neste momento da palavra, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu entrego, Pai, a minha vida diante do altar, os meus lábios, Pai, a minha linha de raciocínio, Senhor, que toda palavra dita não venha de mim, mas venha de Ti, Senhor. Entrego também a vida dos Teus filhos, Pai, que estão se dispondo, Senhor, a aprender mais de Ti, a ouvir mais da Tua palavra e ter o seu direcionamento na vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos entrar no nosso estudo sobre o nosso Criador. Deus, ele é grandioso demais para que possamos compreendê-lo plenamente, mas ele nos deixou partes na sua palavra para que a gente consiga ter uma compreensão e revelação da sua plenitude. Ele não teve nenhum princípio e não tem nenhum fim. Então Deus, ele não foi criado e nem nasceu de algo, mas ele, conforme diz na palavra, ele não tem nenhum princípio e também não tem nenhum fim. Não há nenhum lugar aonde a sua presença não seja sentida. A Bíblia faz a seguinte pergunta em Jó 11:7: Você consegue esquadrinhar os mistérios de Deus? Você consegue sondar os limites do Todo-Poderoso? Deus habita no céu e ele reina sobre toda a terra. A Bíblia também nos diz lá em Isaías 66:1 que isso é o que diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o meu escabelo aos meus pés.
Deus reina sobre as nações, Deus está assentado sobre o seu trono, como diz em Salmos 47:8. Então, nesse estudo de hoje, estaremos enfocando algumas verdades especiais sobre Deus. São fatos sobre o imutável caráter de Deus. Através dessas coisas, você entenderá mais sobre a natureza de Deus. Lembrando que existem duas bases da natureza: a natureza humana e a natureza de Deus. Você chegará a entender Deus e ver como ele se importa com você pessoalmente. Aqui vamos ver que existem muitas características da natureza de Deus. Algumas ele nos concedeu, outras somente ele possui, ao qual eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente. Mas em base, a natureza que ele nos permitiu ter são os frutos do Espírito Santo, mas existem também essências que somente ele possui. Então a gente vai entender qual é a natureza de Deus e eu separei 7 pontos para a gente estar meditando dentro desta categoria de estudo, ok? O primeiro ponto que a gente precisa entender que Deus, ele é o criador de tudo. Ele é o criador dos céus e da terra, o que há em cima e embaixo, conforme diz na palavra, ok? Então, conforme a gente for desenvolvendo, vocês podem ir anotando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários do YouTube para que eu esteja então desenvolvendo ali, colocando a resposta para vocês ou trazendo na próxima aula também a resposta para vocês, ok? Lá em Neemias 9:6 diz assim: Tu somente és o Senhor, fizeste o céu, até mesmo os mais elevados céus, e todos os seus exércitos de estrelas, a terra e tudo o que se encontra sobre ela, os mares e tudo o que se encontra neles. Tu dás a vida a tudo, e as multidões do céu te adoram. Também vemos lá em Salmos 139:13 que diz: Pois tu criaste o meu mais profundo ser, entreceste-me no ventre da minha mãe. Então, o Senhor, ele é sobrenatural. E ele criou, como diz lá em Gênesis, que nos primeiros 6 dias ele criou o céu, a terra e tudo o que nela há, e no sétimo dia ele descansou. Tudo que a gente vê, tudo que a gente pode presenciar, foi o Senhor que criou, foi Deus que criou. Toda a criação veio dele, então dele tem uma essência de criatividade, ao qual também foi concedida aos filhos. Ali também nós vemos em Salmo 139 que ele criou o nosso ser, o nosso interior, e ele sabe a nossa jornada desde o ventre da nossa mãe. Mas, porém, através do pecado, nós tivemos o livre-arbítrio. Então, a gente pode sim acabar tomando caminhos que nos desviam do propósito. O segundo ponto que a gente precisa analisar sobre Deus é que Ele é o Todo-Poderoso. Em Romanos 9:19 ao 21 diz: Pois quem resiste à sua vontade, o oleiro não tem poder sobre o barro. Também vemos em 1 Crônicas 29:11: Tu, ó Senhor, és a magnificência e o poder e a glória e a majestade e o esplendor, pois tudo o que se encontra nos céus e na terra é teu, e teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás exaltado como cabeça sobre tudo. Também podemos ver lá em Efésios 3:20, ao qual diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer incomensuravelmente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que opera dentro de nós. Aqui eu quero frisar uma parte: de acordo com o seu poder que opera dentro de nós. A glória de Deus está dentro de nós através do Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ali nós recebemos então o Espírito Santo. Então, através dele, nós temos o poder dele que opera dentro de nós. O terceiro ponto que eu quero trazer sobre Deus é que ele é onisciente, onipresente e onipotente.
Lá em Hebreus 4,13 diz assim: Em toda a criação não há nada oculto aos olhos de Deus. Tudo se encontra descoberto e nu diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Já em 1 João 3,20 diz: Deus é maior do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Mas, Fábio, o que quer dizer onisciente, onipresente e onipotente? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Então é muito importante que a gente alinhe, então, a nossa mente. Onisciente é que ele sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Lembra que eu falei sobre a essência de algumas características de Deus que Deus permitiu que nós tivéssemos e outras não? A onisciente, onipotente e onipresente somente pertence a Ele. Essa essência nós não recebemos. Então, Ele sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Nada está oculto diante dele. E eu deixo para vocês estarem lendo posteriormente Salmos 147:5 e Hebreus 4:13, para que vocês estejam meditando nessas palavras para entender a onisciência de Deus. O segundo ponto é que ele é onipotente. O que é ser onipotente? Deus tem poder e é capaz de realizar tudo o que deseja conforme a sua vontade. E eu deixo para que vocês estejam meditando lá em Jeremias 32:27 e Apocalipse 19:6, que vocês vão entender um pouco mais sobre essa base da onipotência de Deus. Mas ele também é onipresente. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há lugar onde ele não esteja. Jeremias 32:27 e Apocalipse 19:6 eu vou estar deixando para vocês estarem meditando posteriormente. Então a gente precisa entender que Deus tem uma magnitude e glória e que sobre a terra nós temos só uma partícula da sua presença. Porque se Deus viesse com toda a sua glória perante a uma terra que de pessoas pecaminosas, tudo explodiria. Então, a gente tem parte dele conosco, através do Espírito Santo. Então, eu vou deixar essas passagens para que vocês estejam meditando sobre a onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Precisamos também entender que Deus é santo, como diz lá em 1 Samuel 2:2. Não há ninguém tão santo quanto o Senhor. Não há nenhum outro além de ti. Não há nenhuma rocha semelhante ao nosso Deus. Então, nessa parte é importante frisar: Deus é santo, Deus é santidade. Por isso que ele, muitas vezes, em algumas situações, ele vai estar colocando diante de nós para uma correção, dando então a sua graça para que nós estejamos nos arrependendo para que ele possa partilhar da mesa conosco. Existe uma frase que é muito dita, mas não é uma frase bíblica, mas é uma frase alheia do mundo, que diz que Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. Essa frase, ela é uma frase errônea. Eu vou deixar para vocês estarem meditando lá em Salmos 5:5 e Salmos 11:5. A Bíblia deixa claro que Deus ama as pessoas, mas odeia o pecado. Não apenas abomina o pecado, mas também manifesta juízo sobre os pecadores que vivem deliberadamente na iniquidade, conforme nessas passagens que eu supracitei. Deus não apenas rejeita o pecado, mas também está contra aqueles que vivem na maldade sem arrependimento. Então a frase ali diz: Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores? Não. Deus ama aqueles que se arrependem. Deus ama aqueles que buscam santidade, buscam estar se corrigindo diante do altar. Isso não significa que Deus não queira salvá-los, não queira buscá-los. Não. Deus oferece a sua graça a todos aqueles que buscarem se arrepender dos seus maus caminhos. Deus ama o pecador que se arrepende, mas resiste àqueles que permanecem em rebeldia contra ele. Então é muito importante a gente entender isso. Eu vou deixar algumas passagens aqui para vocês estarem lendo e meditando. A primeira é Ezequiel 18:23. A segunda, João 3:16. Terceira,
Romanos 1,18 e quarto, Lucas 15,7. Vocês vão ver que durante os nossos estudos eu vou deixar muitas passagens que eu não vou estar lendo, mas eu vou estar deixando aqui para vocês. Por quê? Para que vocês possam meditar e gerar fome e sede de buscar esse conhecimento. Eu dou a estrutura base e vocês vão desenvolver. E o Espírito Santo vai trazendo revelação da palavra sobre a vida de vocês. Amém? Então vamos continuando para o próximo tema. O próximo é que Deus, ele é espírito. Então, lá em João 4:24 diz assim: Deus é espírito e os seus adoradores precisam adorar em espírito e em verdade. E essa parte do adorar em espírito e em verdade, eu quero contextualizar aqui com vocês essa passagem. Primeiro a gente vai falar sobre o adorar em espírito, que é uma adoração que vem do nosso interior, do coração, sem depender de rituais externos ou de lugares físicos. É uma conexão genuína com Deus, guiada pelo Espírito Santo e não apenas por uma prática religiosa vazia. Quando Deus fala ali através de João as palavras que Deus, ele é espírito, então o nosso espírito precisa se conectar com o Pai e que devemos adorar em espírito e em verdade. Ele diz: eu quero uma adoração que vem do teu interior, que vem do teu coração, sem depender de rituais, sem depender de lugares, sem depender de nada, mas uma prática e uma conexão genuína. E ele diz adorar em verdade, uma adoração baseada na sua palavra, na verdade de Deus, que é a sua palavra, como diz em João 17:17, que envolve sinceridade, conhecimento de quem é Deus e um alinhamento da sua vontade. Então, essa passagem ela é muito importante e ela deve ser frisada, que se queremos se conectar ao Espírito Santo de Deus, devemos estar alinhados em espírito e em verdade, com o nosso coração contrito ao Senhor, entregue ao Senhor, sem buscando muitos, vamos se dizer, fantasias, porque muitas pessoas buscam fantasiar esse momento. Mas ele é um momento que Deus conhece o nosso interior, o nosso coração, e que devemos estar ali dispostos a seguir com verdade, através da sua palavra. O sexto ponto é que Deus é uma pessoa que você pode conhecer. Muitas pessoas tomam Deus como general, como de uma forma exorbitante. Deus é nosso Pai e Ele quer que nós estejamos em um relacionamento com Ele. Em Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, quanto mais eu me aproximo da sua palavra, quanto mais eu estou relacionada com ele em espírito e em verdade, mais ele se aproxima de mim, mais ele fala comigo, mais eu sinto a sua presença, a sua glória. Lá em Salmo 145:18 diz assim: perto está o Senhor de vocês e os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Nós vemos muito essa parte na Bíblia, em verdade, que refere-se à palavra de Deus. Lembra que falamos na primeira aula ali sobre a sua palavra que produz vida, que ela é criativa, que ela vem como água limpando o nosso interior? Desta forma, a verdade vem nos limpando e nos aproximando do Pai. E este é o sétimo ponto, que Deus é o nosso Pai amoroso. Em 1 João 3:1 diz: quão grande é o amor que o Pai derramou sobre nós, que devêssemos ser chamados de filhos de Deus. E isto é o que somos, nós somos filhos de Deus, então é a nossa identidade. A nossa identidade está em Deus, como filhos amados, príncipes e princesas deste reino. E daí a gente passa para a nossa próxima etapa, que diz: Deus é grande demais para habitar em templos. E essa parte, eu gostaria que vocês frisassem muito essa passagem, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 24, 25 e 28. E como eu expliquei, a glória de Deus ela é tão intensa
que conseguimos sentir somente parte dela, não a sua plenitude, porque não conseguiríamos suportar a sua presença e a sua glória. E é muito importante a gente meditar nessa passagem que diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos, e ele não é servido por mãos humanas. Como que necessitando de alguma coisa, porque ele dá a todos os homens a vida, a respiração e tudo o mais, pois nele vivemos, movendo-nos e existimos, assim como alguns de seus próprios poetas disseram: somos geração sua. Ali nessa palavra diz que fomos criados por ele e também somos dele. Mas ele não consegue habitar em templos feitos por homens, mas sim no que foi feito pela sua própria criação, o que ele criou. Então nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada, não em quatro paredes, mas nós somos. Eu e você somos templo do Espírito, onde habita a parcialidade da sua glória, porque ali ele vem expandindo o nosso odre. Então vamos frisar que somos. Quem nós somos? E eu quero frisar três pontos muito importantes. Nós somos criados por Deus. Nós somos propriedade de Deus e também somos chamados para adorá-lo em espírito e em verdade. Primeira passagem que eu quero estar deixando aqui frisada é Salmos 139, 14 e 16, que diz assim: quando fui entrecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias ordenados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo que um só deles existisse. Então, antes mesmo de cada um de nós nascermos, a nossa vida já estava escrita lá no livro da vida. A nossa história, a nossa jornada já estava escrita. E ele tem uma história maravilhosa para conosco. Mas só vamos entender essa história, esta narrativa, se estivermos em comunhão com o Pai. Que estivermos em espírito, em verdade, o adorando, o buscando, nos alinhando, sentando à mesa com Ele. Tomando o nosso cajado para caminhar segundo a sua orientação. E dessa forma o Senhor vai conduzindo o nosso ser. Eu te louvo, Senhor, porque fomos criados de uma forma tão terrivelmente maravilhosa. As tuas obras são maravilhosas. Isto eu sei muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando fui formado no oculto. Obrigado, Senhor. Apresente a sua gratidão ao Senhor neste dia, porque Ele formou todo o seu ser, a sua personalidade, a sua essência. E Ele preparou algo maravilhoso para a sua vida, como preparou para a minha. Só que é na comunhão, é nesse momento de mesa, é nesse alinhamento da palavra, é o arrependimento que nos proporciona ver quais são os caminhos. E Ele revela. Muitas vezes Ele não vai te mostrar tudo, mas Ele te dá sinais para que você comece a caminhar ali e confiar nele. E conforme você vai confiando, ele vai te mostrando um pouquinho mais, um pouquinho mais. Mas é nesse momento de entender que somos criaturas formadas através da essência de Deus. O segundo é que somos propriedade de Deus. Vocês sabem que os seus corpos são um templo do Espírito Santo, ao qual está em vocês e vocês receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, pois foram comprados por um bom preço. Portanto, honrem a Deus com os seus corpos. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Como eu falei, Deus não habita em templos humanos.
feitos por mãos humanas, mas sim ele habita com a sua essência num templo que ele fez, que ele desenhou do pó da terra, soprou a vida. Ali ele habita, que é o templo do Espírito Santo, que é o Espírito vindo diretamente do Pai. E ali somos chamados a adorá-lo em espírito e em verdade. Tu és digno do nosso Senhor, tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber a glória e honra e poder, pois criaste todas as coisas e pela tua vontade foram criadas e têm a sua existência, conforme diz lá em Apocalipse 4:11. Ele é digno de receber toda a glória, honra e louvor. E quanto mais nós nos dedicamos a este momento de mesa, de entender a sua palavra, deste momento de mesa de louvá-lo, de engrandecê-lo, mais o nosso espírito se conecta a ele e mais vivemos os princípios do que ele tem para com a nossa vida. Na minha jornada, eu vivi de formas, vamos se dizer, desregradas, muitas coisas. E eu dizia: Senhor, eu vou ser feliz quando eu realizar tal coisa. Senhor, eu vou ser feliz quando eu for para casa nova, quando eu tiver o carro, quando eu tiver o meu filho, quando. E eu fui começando a realizar essas coisas e eu não era feliz. Eu não conseguia me manter feliz. E eu fui notando que eu tinha felicidades passageiras, momentos passageiros, que é normal da natureza humana. Até que eu fui entender o que era a essência que Deus nos deixou, entender através dos frutos do Espírito Santo o que realmente era viver alegria. E o Senhor me disse: filha, esses momentos vão te proporcionar algum tipo de felicidade, mas é na promessa que vem a alegria. Então, retorna o teu coração à essência, porque quando tu saíste do ventre da tua mãe, ali tu teve uma essência comigo. Mas aconteceu tantas circunstâncias na tua vida, ou com os teus antepassados, ou cargas geracionais que foram te afastando. E muitas vezes eu te mostrei o caminho, mas a tua própria visão deturbada pela natureza humana acabou te afastando de mim. E o Senhor foi me mostrando caminhos e meios que eu fui tomando de forma errada. E eu dizia: Senhor, só me ensina a retornar para o centro da tua vontade. Só me ensina a caminhar contigo. Só me ensina onde está a tua essência. Me mostra, Pai. E Ele foi me mostrando que Ele conhecia o meu passado. Ele não me julgava pelo meu passado. Ele sabia o meu presente e caminhava comigo. E através do meu presente, ele estava projetando o meu futuro quando eu decidi caminhar com ele. Ele também me ensinou como que era adorá-lo em espírito e em verdade. E ele foi me guiando a cada momento, a cada dia. E ele foi me mostrando o quanto ele é poderoso para transformar a minha jornada. E que ele estava presente comigo em todos os lugares. Em todos os lugares ele estava guardando a minha vida. E estava ali mostrando, tirando a cegueira dos meus olhos e conduzindo para o novo. E ali foi quando eu decidi me colocar, realmente entregando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso que o nosso próximo ponto fala sobre uma tomada de decisão. Muitas pessoas vão dizer: Fábio, eu já confessei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Ok, mas mudou a sua vida? Mas realmente você entregou a sua vida e disse: eis-me aqui? A partir de agora eu vou viver a plenitude de realmente te adorar em espírito e em verdade sobre todas as minhas ações? Eu digo com verdade que já estou há muito tempo nessa caminhada e ainda não vivo na plenitude. É algo que eu vou me corrigindo diariamente. Diariamente eu vou pedindo: Senhor, nesse ponto eu ainda não te dei liberdade de agir.
Senhor, neste ponto, eu ainda preciso me quebrar um pouco mais. Em Mateus 22:37 diz: Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E essa passagem ela me faz refletir: Senhor, será que eu estou te amando de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu pensamento? Hoje eu parei para analisar o meu ser sobre essa palavra e eu disse: Senhor, eu ainda não estou nesse ponto. Eu posso te amar no meu coração, mas a minha alma ela ainda geme nos desejos da carne. E os meus pensamentos, às vezes, estão bagunçados com ansiedade, com as situações do dia a dia. Me ajuda, Senhor, a me alinhar aos teus princípios. A Bíblia ela fala sobre um homem que é Josué, e eu quero contextualizar um pouquinho sobre ele. Ele foi um grande líder da nação de Israel. O povo havia divagado pelo deserto durante 40 anos, sem possuir uma terra própria. Josué, sob a orientação de Deus, dirigiu o povo na vitória contra as nações malignas que habitavam em Canaã e tomou posse da terra daqueles para a nação de Israel, que até então não possuíam um lar. Em seguida, Josué desafiou todo o povo a tomar uma decisão. E essa parte tocou meu coração de uma forma muito grande quando eu fui entender essa parte. Porque muitas pessoas dizem: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas continua adorando outros deuses, outros ídolos, outros altares que são erguidos em suas casas. Mas a passagem diz assim: Escolham hoje quem vocês servirão. Os deuses a quem serviram os seus pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando? Mas Josué diz que a sua decisão. Mas quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali ele primeiro ele contextualiza. E muitas vezes a gente está dessa forma, a gente vai na igreja, a gente lê a palavra aleatoriamente, e a gente diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu estou todo domingo na igreja. Eu leio a palavra de vez em quando na minha casa, coloco um devocional ali no YouTube, faço alguma contextualização na palavra, mas ali diz que a gente deve escolher e dessa forma eu digo como libertadora dentro da palavra que devemos entender, porque aqui diz: escolham hoje a quem vocês servirão, os deuses a quem serviram os seus pais? E ele, quando eu li aqui, eu disse: Senhor, quais foram os deuses que os meus pais, os meus antepassados ergueram de altar? Porque eu não quero erguer esse altar na minha vida. Os deuses que serviram ali os amorreus, eu comecei a estudar quem foram. Contextualize na palavra, busque entender cada entrelinha dela. Porque a gente diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas do que a gente precisa se libertar? Quais são os altares que foram erguidos que às vezes inconscientemente estão me afastando do Senhor? De entender realmente quem Ele é, porque somente quando a gente entende esse compromisso, conforme Josué deixou ali para nós, esse mesmo desafio vem para cada um de nós. Como veio para mim, que tocou meu coração, também vem para você, para sua casa, para sua família. E hoje eu te pergunto: você quer assumir hoje este mesmo compromisso pelo qual Josué também fez? E talvez você me diga: Fábio, eu já confessei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas eu te pergunto hoje: quais foram os deuses que foram erguidos pelos seus antepassados? Quais foram os altares que foram erguidos a esses deuses? Quais foram as práticas cometidas? Se arrependa hoje e diz: Senhor,
Os meus antepassados ergueram altares a essa determinada circunstância, e eu me arrependo e eu faço uma aliança contigo. Eu não sigo o mesmo cronograma que eles seguiram. Eu sigo um novo tempo, um tempo alinhado em espírito e em verdade contigo. Meu coração, meu interior eu derramo diante do altar. E assim eu conheço a Deus como meu Pai amoroso, aquele que visita lá o meu passado para remir, libertar e curar, mas não para me julgar. Aquele que caminha comigo no presente para estar ali comigo diariamente. E aquele que já está projetando o meu futuro, porque ele já conhece. Então hoje eu peço que você repita comigo: Senhor, hoje dou a minha adoração ao único e verdadeiro Deus dos céus e da terra, e entrego a minha vontade, a minha vida e as minhas posses a Ti. De hoje em diante, assumo a determinação de nunca adorar nenhum outro Deus. A minha adoração é somente para Ele, e ensinarei aos outros as verdades sobre Deus. Ensinarei aos demais o que hoje eu tenho conhecimento, o que hoje eu aprendi, o que hoje gerou semente no meu coração e vai começar a germinar em bons frutos aos teus filhos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero deixar aqui como uma palavra final algo muito importante. No reino de Deus existe uma lei de multiplicação. Tudo que eu recebo, eu multiplico na vida de outras pessoas e ainda assim multiplicará também sobre mim. Eu demorei muito tempo para aprender isso, que quando eu semeio na vida de uma pessoa através de uma palavra, de uma oferta, de um bem, também multiplica sobre a minha vida e sobre a vida da pessoa. E existe essa lei da multiplicação no reino de Deus. Então, hoje eu tirei esse tempo para te ensinar. E você vai pegar essa palavra, você vai trazer para o seu coração, você vai meditar nela. É uma sementinha que hoje foi plantada no seu coração. E o meu desafio com a sua vida é que você coloque em prática essa lei de multiplicação. Você vai escolher uma pessoa e você vai falar sobre Deus. Você vai ensinar com base na palavra dele, e também pode ser mais de uma pessoa. Você vai ensinar quem é Deus. A gente já teve 2 aulas sobre a palavra de Deus e sobre quem é Deus. Você vai levar essa palavra adiante. Você vai evangelizar uma pessoa. Você vai levar sobre o que é a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, que ela produz vida, que ela limpa, que ela cura, e também vai falar um pouquinho quem é Deus, que ele é o nosso criador, que ele é onisciente, onipotente, onipresente, que ele é todo-poderoso, que ele é santo, que ele é espírito, que devemos o adorar em espírito e em verdade. E você vai chamar essa pessoa a conhecer o Pai. Você vai chamar essa pessoa para a mesa. A gente tem um desafio que este ano a gente vai estar sempre aumentando, levando uma pessoa a mais diante do Pai. Então já escreva aí no seu caderno de estudo quem são as pessoas que você vai trazer para a mesa com o Pai. E você vai começar a falar dessas palavras para com eles. No começo vai ser difícil, talvez a pessoa não queira ouvir, tenha o coração endurecido, mas faz parte. Quem transforma é o Espírito Santo e a palavra de Deus, não somos nós. Nós somos apenas um funil de transformação. Nós levamos a palavra e a palavra vem ali então trazendo libertação e cura à vida dessas pessoas. Amém? Este é o nosso estudo de hoje, né? E esta é a nossa palavra do dia. E amanhã a gente vai estar falando sobre o homem e Satanás. Então a gente vai estar indo para um próximo nível dentro da palavra. E eu espero vocês aqui amanhã. E agende aí no seu relógio, no seu calendário, 1 hora por dia de estudo e dedicação à palavra de Deus. Amém? Graça e paz, que o Senhor seja convosco.